Galera, salve, de boa, como vocês estão? Moçada, continuando a aula de pedologia, a gente vai falar agora sobre mais 3 problemas que agridem o solo, que fazem mal para o solo. É isso mesmo. Quando é manejado de maneira inadequada, quando produz mais do que nutrientes tem disponível, quando nós colocamos super máquinas e tiramos a cobertura vegetal. Tudo isso é coisa que faz mal para o solo, né? Então, o primeiro problema mais clássico que nós discutimos foi o problema da erosão. Falei para você, a erosão está associado ao transporte anormal de partículas, de modo que se você analisa a erosão natural que acontece num bioma, numa floresta, numa formação herbácea, você vai ver que vai dar mais ou menos de 4 a 5 quilogramas de solo erodido, perdido por ano. Aí você vai comparar, por exemplo, com a erosão de uma plantação de cana, de café, de algodão, de trigo, em monocultura de grande porte, aí você começa a se ligar que a erosão evolui para 10, 20, às vezes 35 toneladas por ano. Ou seja, às vezes, na nossa sina e no nosso estilo de vida de superproduzir em grande escala para abastecer o mercado interno, para abastecer o mercado externo, para vender para a China, para a Inglaterra, para a União Europeia, para os Estados Unidos, a gente vai detonando a natureza brasileira e tem que saber classificar esses problemas. Então aqui, ó, pedologia, a gente vai criar uma lista bem prática de coisas que fazem mal para o solo, não é? Ou alguns itens que contribuem para a degradação do solo, tudo bem? Para você sempre saber, especialmente numa situação dissertativa, dizer afinal o que faz mal para o solo. Primeira coisa, primeiro item da degradação, que é bom você ter embaixo da manga, que é um clássico e faz muito mal, é o que você chama de exposição. O solo, ele funciona melhor e ele tem manutenção uma vez que ele tem cobertura vegetal de algum tipo. Então, a exposição do solo faz muito mal. Primeiro item da degradação. Segundo item da degradação do solo, meu amor, é justamente quando ele tem a impermeabilização, tudo bem? Ou seja, quando ele perde a capacidade de absorver água. Impermeabilização. A impermeabilização, muitas vezes, pode ser chamado de compactação. Uma terceira coisa que faz mal para o solo é quando ele recebe mais água do que ele comporta. Isso se chama saturação, tá? Também faz muito mal, realidade sobretudo comum em bacias hidrográficas urbanas. E, para terminar, uma quarta coisa que acontece e tem acontecido cada vez mais no Brasil, graças, não é, a um tipo de tendência de desenvolvimento agrícola muito vinculado à indústria química, que é a intoxicação ou envenenamento do solo. Aí você fala, pô, mas para produzir não precisa usar substâncias químicas, adubicidas, pesticidas? Depende. Isso tem que ser colocado num crivo de análise onde você considera como critério os efeitos disso a longo prazo
na saúde não só do solo, da natureza, mas na nossa saúde, na saúde das pessoas. Para pensar no seguinte, quando você vai na feira, no varejão, no mercado, esses dias aconteceu uma coisa ótima, a pessoa falou para mim assim, então, você vai lá no Desconfiança? Eu falei, onde? No Desconfiança, que eu fui lá, fiquei desconfiado que eu estava com coronavírus, brincadeira, moçada, piadinha célebre do pessoal de Marília, mas voltando, quando você vai no mercado e aí você compra um negócio que é orgânico, você vai pagar 3 vezes o preço, que é por quê? Porque aquilo está sendo vendido neste preço porque demorou 3 vezes mais para ser produzido. Então a gente fica anabolizando a todo momento os alimentos e se esquece que isso tem consequências práticas na nossa saúde, na nossa vida. Muito bem, uma vez que você entende que existe essa relação de coisas que fazem mal para o solo, vamos entender o que é cada um desses problemas, tá? Então, o que é a lixiviação? Lixiviação, eu sempre gosto de criar sinônimos com vocês, é quando o solo ele está sofrendo uma lavagem, tá? Ou seja, é quando o solo está sofrendo uma alteração química por causa da água que está penetrando verticalmente no solo. Quais são as etapas da lixiviação? É o seguinte, ela é mais comum de acontecer em solos profundos, ou ela é mais comum de acontecer no latossolo. Você tem no latossolo a alteração da camada superficial. Então, altera-se o que você já está acostumado a chamar de horizonte O e horizonte A. Altera-se o horizonte. Ou o horizonte A ou o horizonte O, que são os mais superficiais. Essa alteração do horizonte pode causar uma anomalia na percolação ou na infiltração. É a mesma coisa. Tá? E esta anomalia vai provocar a lavagem. O que é a lavagem? Uma vez que o solo está bebendo mais água do que ele deveria, porque ele está alterado, porque esta percolação está associada também à carência de vegetação no solo, pode acontecer de você ter o transporte das partículas básicas para os horizontes profundos. Então, vai ter o transporte das partículas básicas. Partículas como cálcio, como potássio, como magnésio, que são importantes inclusive para a manutenção da biodiversidade. Se eu estou transportando as partículas básicas para baixo, significa que na superfície o solo fica ácido. Ou seja, nesses mesmos horizontes, que são os horizontes alterados, o que vai vir a acontecer? Você vai ter uma superfície ácida. Tudo bem? Então, toda vez que você se deparar com um problema da lixiviação, pode aparecer essas palavras-chave, com ênfase em lavagem, latossolo, transporte das partículas básicas e
superfície ácida, coisa que altera, sobretudo, a fertilidade. Outro problema comum é o problema da laterização. O que é uma laterização? Laterização vem do termo laterita. E o que vem a ser, afinal, uma laterita? Uma laterita é um torrão de terra, tá? Mesma história, um solo degradado, com ausência de vegetação, com falta de rotatividade de cultura, usado até o limite da sua produção, pode começar a apresentar esses torrões. O que acontece? Acontece o seguinte, quando a água entra no solo, e se for um solo que tiver presença de ferro ou de alumínio, lembrando que solos que têm a presença desses minérios costumam ficar avermelhados, vai acontecer uma questão que é a seguinte: a água reagirá com os minérios e aí vai formar óxido e vai formar também hidróxido de ferro e de alumínio. Aí você está olhando a superfície do solo, não é? O horizonte A e um pouquinho acima dele o horizonte O, e aí você começa a notar a presença de estruturas compactadas, ferruginosas, que são torrões de terra muito duros, que alteram não só a fertilidade, mas alteram também a textura do solo. Fertilidade e textura. Agora, atenção para o seguinte: a laterização, ela pode acontecer de maneira, digamos, convencional? Pode, mas quando ela acontece por causa de causas naturais, ela vai ser identificada como um solo que é o plintossolo. Contudo, quando a laterização afeta um solo que não é desse tipo, nós estamos diante de um problema antrópico. A lixiviação pode acontecer em estado de natureza? Pode. Contudo, não é disso que nós estamos falando. A gente está falando de lixiviação e laterização antropicamente aceleradas. Tudo bem? O nosso último problema é o problema da salinização, não é? Salinização que está associada ao acúmulo de sais. A salinização é um problema que cai muito menos nos vestibulares na primeira fase, não vou mentir para você. Laterização, lixiviação e erosão caem sempre. Agora, a salinização cai menos, porque é um problema um pouco mais raro. Aqui, o que você tem que ter? Tem que existir um manejo inadequado
de irrigação, você precisa estar diante de um solo raso, o clima precisa ser semiárido, ou árido, é necessário que exista profundidade, na verdade, proximidade com o lençol freático. Isso vai implicar num estilo de transformações a nível químico no solo, produzindo uma capa, uma manta salina no solo. Mas acontece muito menos. Para evitar todos esses tipos de problema, o que é necessário fazer? Não expor o solo, não impermeabilizar, não compactar, não saturar e usar os elementos químicos de maneira um pouco mais controlada. Esses eventos eles podem acontecer ao mesmo tempo ou separadamente. Lixiviação particular de solo profundo, laterização particular de solo rico em ferro, salinização particular de solos novos ou solos de clima árido. Tudo bem? Então agora, quando você for fazer questões sobre isso e aparecer esses três nomes, coisa que está na moda porque a agricultura brasileira detona com os solos, afinal, você já sabe do que se trata. Moçada, espero que você tenha curtido, espero que tenha entendido. Nos vemos no próximo vídeo. Valeu!